Abordagens para lidar com alta dimensionalidade de dados. Lidar com uma alta dimensionalidade de dados é um desafio comum em várias áreas, incluindo aprendizagem de máquina ou análise de dados. Alta dimensionalidade refere-se ao conjunto de dados que tem um grande número de variáveis ou atributos. Aqui estão algumas abordagens para lidar com alta dimensionalidade. Abordagem da seleção de atributos. A gente pode utilizar as técnicas do filtro estatístico, que é utilizar métodos estatísticos para poder verificar quais são os atributos relevantes. A gente pode fazer isso através de uma análise da variância dos atributos ou da correlação entre os atributos. Também pode utilizar wrapper methods, que são modelos de aprendizado de máquina para poder avaliar a importância de cada atributo no modelo final. Isso inclui também um exemplo disso, desculpe, pode ser a técnica de eliminação de características recursivas, ou fazer buscas, literalmente, para poder ferir o impacto desse atributo no resultado final do modelo. A gente também tem os embedded methods, que são algoritmos de aprendizado de máquina que têm mecanismos indutivos para a seleção dos atributos como árvore de decisão e a regulação em um laço. A gente vai ver posteriormente essa em um laço e classe dados. Outra abordagem que a gente pode fazer é a extração de características. E técnicas de extração de características que a gente pode sugerir aqui é a análise de componentes principais, ou PCA, que reduz a dimensionalidade do conjunto de dados, projetando em um subespaço de características menor. O PCA é eficaz para decorrelacionar e reduzir a dimensão do subespaço, mantendo parte da variância. Aquela parte que realmente interessa, a gente acaba tirando um pouco de ruído. A técnica também de decomposição da matriz não negativa, que é útil para quando a gente está utilizando, sempre quando não tem um número negativo no nosso modelo, como imagens, ou então imagens, né? Técnicas de imagens. E a gente também tem que tomar cuidado com isso, porque esse tipo de avaliação, esse tipo de técnica pode também sugerir representações para interpretações subjetivas, né? Então a gente acaba tendo um componente humano aí na hora de interpretar o resultado desse modelo. A gente também pode fazer a customização, o agrupamento, né? E técnicas dessa abordagem sugeridas aqui, a gente tem como um agrupamento hierárquico que a gente vai fazer características semelhantes e pode ser usado para reduzir a dimensionalidade também e substituir grupos de características por uma única representação. A gente também pode fazer o caminhos, o K-methods, que é o KNN, né? Que agrupa a quantidade de clusters e em seguida pode usar os centroides de cada cluster para poder fazer uma representação única daquele grupo, daquele grupamento. Outra abordagem é a regularização, que a gente tinha visto lá em cima do wrapper methods, né? É a regulação L1 de laço, que adiciona um termo de penalização à função de custo para favorecer modelos com menos parâmetros, não nulos, promovendo assim uma seleção automática dos atributos. Ou a regulação L2, que é o rigid, que adiciona um termo de penalização para limitar os valores dos parâmetros, evitando assim que eles cresçam muito, e a gente tenha assim pontos muito fora da curva na hora de selecionar assim os atributos. Também a gente tem a abordagem de incorporação de palavras ou word embeds, que é um problema que envolve texto, né? Que tem como técnicas do Word to Vec, o Blue Vec e o Embedded de métodos pré-treinados que podem ser utilizados para representar palavras em espaços de dimensão muito baixas, preservando assim os relacionamentos semânticos entre as palavras. Os métodos de redução incremental, que são as projeções randômicas, que são técnicas para preservar a distância entre os pontos após a projeção. E assim permite uma redução eficiente da dimensionalidade. Também temos a validação cruzada, ou avaliação adequada, né? Que é a utilização de técnicas de validação cruzada para modelos de diferentes subconjuntos de dados. E assim a gente garante um desempenho do modelo seja consistente. A validação cruzada ajuda a mitigar o problema de ajuste excessivo, ou overfitting, né? Quando nosso modelo está tão treinado com um conjunto de dados que ele funciona muito bem naquele conjunto de dados, mas em outros conjuntos de dados semelhante, né, mas que tem diferenças, tem mais variâncias, algumas características, valores diferentes, né, e não funciona tão bem assim. E isso funciona bem para conjuntos para a gente ajustar esse tipo de problema em conjuntos de alta dimensionalidade. Lidar com a alta dimensionalidade é um desafio multifacetado, e as escolhas da abordagem dependerão do contexto específico do problema, e da natureza dos dados e dos objetivos da análise. Frequentemente, a combinação de técnicas é usada para obter os melhores resultados. E aqui eu tentei apresentar para vocês algumas das abordagens que nós podemos combinar para poder aferir e lidar diretamente com essa alta responsabilidade. Espero ter sido claro e sucinto. Muito obrigado.